Não, é bem interessante essa questão do sexo na gestação. É tão interessante que eu fiz um curso online sobre isso, inclusive, que chama Mãe Namora, da gestação ao pós-parto. E aí eu falo um monte sobre isso, só dou dicas de algumas posições, porque as mulheres, elas têm, geralmente, no primeiro trimestre, elas não têm desejo, mais por conta do medo, porque o primeiro trimestre é muito ainda aquela coisa instável, realmente, né, que elas ficam preocupadas. Depois o segundo trimestre é o momento de que elas ficam mais tranquilas, e aí consegue aproveitar, mas o último, a barriga já tá muito grande, já tá muito pesada, já tá mais inchada. Fica desconfortável, provavelmente. Já tá mais ansiosa, porque tá se aproximando do momento do parto. Sim. Então, realmente, tem mais dificuldades. Mas daí, esse curso é muito legal. Eu gosto muito dele. Falando assim. em gestação até, né? Até porque a gente tá chegando em setembro, não que eu tenha nascido em setembro, mas eu nasci em setembro, né? E eu sei que muita gente nasceu em setembro porque o ano novo foi uma loucura, né? E, tipo, porque eu pergunto isso porque em relação à gestação, eu imagino que tenha muitos exercícios até... E os cuidados, né, da região pélvica por causa da gestação. Muitos. Por isso que eu chamei a Débora lá pro consultório. Porque eu, durante muito tempo, eu trabalhei também, né? No início a gente trabalha com absolutamente tudo, né? E depois a gente vai se subespecializando. Sim. Mas no início eu trabalhei bastante com gestante também. A gestação, ela é um fator de risco para desenvolver questões, por exemplo, de continência urinária, né? Porque ela enfraquece o assoalho pélvico. Sim. Imagina, você vai ficar 10 meses com uma criança pesada na barriga, né? Ali pesando naquele assoalho pélvico. Então, realmente, a gente precisa fazer o fortalecimento do assoalho pélvico. Tem muitas mulheres que têm já incontinência urinária já na própria gestação. Na própria gestação. Aí... Exatamente. Então, a gente tem que cuidar disso, tem que fortalecer. E também o que a gente faz também, que é fantástico, é a preparação dessa musculatura para o parto. Pro parto. Exatamente. Então, quando a mulher ela prepara essa musculatura para o parto, a chance de ela ter uma laceração grande ou então de precisar de uma episiotomia, por exemplo, é muito menor. E daí depois também ela tem uma recuperação dessa musculatura mais rápida. Até porque o pós, eu imagino que seja bem, tipo, deve ficar, tipo, mais difícil de recuperar também. Né? Tem um tempo, né, pra musculatura ir retomando, depende se essa mulher levou ponto, né, então vai variar de algumas coisas, o tempo do expulsivo, enfim, mas dá pra poder a gente fazer um trabalho assim, ó, realmente é muito legal. Aí hoje, como eu acabei focando, né, nessa questão de sexualidade, aí a Débora que faz todo esse trabalho lá, assim, ó, maravilhosamente bem. É muito legal essa parte de preparo de parto, eu gosto bastante. Vocês ficam trocando esses... não é ideias, pô. Tipo, uma se consulta com a outra, faz as... Sim, quando é necessário, sim. Assim, na verdade, a gente acaba... Porque tudo testo, né? A gente sempre testa na gente. Eu sempre falo, se eu vou fazer uma coisa com a paciente, eu tenho que saber como é em mim. E se eu vou botar o joguinho lá na paciente, eu tenho que saber como é em mim, né? Porque senão eu posso acabar até exigindo coisas que são complicadas. Você tem que saber qual é o desconforto. Você tem que se colocar no lugar daquela paciente também. Porque não é fácil você entrar na intimidade do outro, né? Você está ali expondo não só o seu corpo, mas a sua intimidade mesmo. Então, a gente testa tudo na gente. E diversas vezes a gente se junta, chama a Dé, vamos, olha, chegou, por exemplo, teve um tempo que a gente estava testando uma sonda nova, daí eu já chamo ela, olha, já chegou uma sonda nova, vamos, aí a gente já vai testar junta, sabe? Para poder justamente ver como é esse processo e sentir no nosso corpo para poder depois a gente poder falar para paciente com mais propriedade também sobre isso. Sim. Tem que fazer, né? Tem que ter dar o essa exemplo. empatia.